Muito boa noite, João. Olá, Mariana. Boa noite. Temos uma pergunta de Francisca Nunes. Ela questiona se esta moção é uma meia-culpa pelo tiro no pé que foi o apoio ao candidato do PS à presidência. Bom, o Bloco de Esquerda apoiou o Manuel Alegre. Manuel Alegre recebeu também outros apoios, muito variados, entre os quais o apoio do Partido Socialista. Nós não temos nenhuma razão para nos sentirmos arrependidos e não consideramos que a campanha presidencial em que nos envolvemos tenha sido ou justifique qualquer meia-culpa e muito menos que seja um tiro no pé. Foi uma grande campanha política pelos direitos sociais, pelos serviços públicos, pelo Estado Social. Foi uma grande mobilização política contra a política de austeridade, contra as políticas impostas pela União Europeia, pelo FMI, o anunciado FMI. Portanto, não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. As eleições presidenciais não trataram do governo nem da política do governo, tal como esta moção só trata da política do governo e do governo. E, portanto, não há nenhuma relação, não repito o que disse, nós não sentimos nenhum arrependimento pela campanha presidencial com Manuel Alegre em que participámos e, portanto, não olhamos para isso como um tiro no pé, um erro nosso, bem pelo contrário, achamos que apoiámos o candidato que se veio a demonstrar como o candidato que tinha condições e as melhores condições para passar à segunda volta e para ser eleito Presidente da República. Os resultados ficaram aquém da nossa expectativa, esse é um outro problema, é o problema dos resultados. Isso não justifica nenhum arrependimento, nem nenhuma meia-culpa do Bloco de Esquerda. Isabel Gomes diz que no dia 5, portanto 5 de fevereiro, o Bloco afirmou que não via utilidade numa moção de censura ao Governo e no dia 10 apresentou-a no Parlamento. Ela questiona, portanto, por que razão houve esta mudança de opinião? Não, nós não mudámos de opinião. Efetivamente, na data em que, se não estou em erro, Francisco Louçã referiu que uma moção de censura apresentada no dia em que Francisco Louçã estava a falar não tinha qualquer utilidade prática, referia-se àquilo que é evidente e que decorre da Constituição. O Presidente da República será reeleito, tomará posse no dia 9 de março e só a partir dessa data é que o Presidente da República adquire competências para poder acionar os mecanismos que a Constituição estabelece para o caso de aprovação de uma moção de censura. Portanto, nós referíamos a este facto e, quando apresentámos a moção de censura, anunciámos exatamente que íamos fazer essa apresentação no primeiro dia em que ela pode ter, de facto, um efeito prático. E o efeito prático, como sabemos, é decorrente da sua aprovação, será, digamos, a intervenção do Presidente da República, ouvindo primeiro os grupos parlamentares, decidindo ou não da necessidade de dissolver a Assembleia e convocando ou não eleições antecipadas na sequência dessa eventual decisão do Presidente da República. Não há nenhuma mudança de opinião, há apenas a constatação que naquele dia e no dia em que hoje nós estamos aqui a conversar, uma moção de censura não é efetiva porque não pode desencadear os mecanismos previstos na Constituição, em virtude do que a Constituição diz sobre os poderes do Presidente da República antes da sua nomeação e depois da sua nomeação. Mais uma questão. Hugo Costa defende que a moção deveria ser feita diretamente contra este governo e questionam por que razão é que também o PSD surge como alvo da moção, sabendo o Bloco que sem os votos do PSD o governo não cai. Essa pergunta tem um equívoco, é que a moção de censura é exclusivamente contra o governo e a sua política. Agora, temos que dizer que todos aqueles que têm apoiado a política do governo, e em particular o PSD, viabilizou os PECs, viabilizou o Orçamento de Estado, aqueles que são corresponsáveis por essa política, naturalmente, que pela assunção dessas responsabilidades, não se devem sentir revistos no texto da nossa moção de censura. E, portanto, nós condenamos o governo, condenamos a política do governo e nesta condenação está também a condenação de todos aqueles que, ao longo deste tempo, ao longo do mandato do governo de José Sócrates, têm mantido e sustentado e suportado pelo seu voto na Assembleia da República essa política. E, portanto, a nossa moção, sendo contra o governo e contra a sua política, bom, agora é um desafio que o Bloco de Esquerda fez, um desafio que o Bloco de Esquerda faz aos outros partidos que têm assento na Assembleia da República. Cada um decidirá, de acordo com
os seus interesses e de acordo com os seus objetivos políticos, esse é um problema dos outros grupos parlamentares, não é um problema nosso. Eu chamo a atenção que para uma moção de censura ser aprovada, há uma primeira condição fundamental, é apresentá-la. E quem a apresentou foi o Bloco de Esquerda, não foi nem o PSD, nem o CDS. E a segunda condição para uma moção de censura ser aprovada é que ela seja votada. O Bloco de Esquerda votará a moção de censura e, pelo que hoje sabemos, nem PSD nem CDS nos acompanham. Portanto, o essencial da nossa moção de censura está virado contra o Governo e contra a política do Governo.